Olá, seguidores do canal Juliana Bertolozzi! Como estão? Espero que esteja tudo bem com vocês nessa terça-feira, dia 4 de maio de 2021. E, pessoal, aqui nesse vídeo hoje a ideia é abordar dois assuntos. O primeiro é a CPI da Covid, porque hoje começaram os depoimentos das testemunhas, né? Pessoal, né, por exemplo, neste momento, Luiz Mandetta está dando seu depoimento, né, que é o ex-ministro da Saúde, e às 14 horas está previsto o depoimento também do ex-ministro da Saúde, Nelson Taic. E também quero falar um pouquinho sobre o saldo, digamos assim, das manifestações de sábado. Falar um pouco sobre o impacto na imprensa, o impacto que teve na política, né, na oposição. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos começar falando... Primeiro a gente vai saudar o Martelo, que nos abençoa aí, né? Em homenagem a uma ex-presidenta aí que, nossa, eu adorava. Nossa, adorava. Eu achava ela Schopenhauer brasileira, uma filósofa. Então, assim como ela saudou a mandioca, eu faço questão de saudar o martelo, a marreta, todos aqueles instrumentos que nos acompanham e acrescentam beleza ao nosso dia a dia. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar, então. Vou ter que subir o tom de voz, né? Puxa, são pelo menos 2 martelos. Lembranças e um abraço aos 2. Vamos lá. Então, primeiro assunto que vai ser abordado aqui nesse vídeo, então, como eu havia adiantado já, vai ser a CPI da Covid, né? Que hoje começou a ouvir as testemunhas convocadas, né? Neste momento, o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, está sendo ouvido, tá? Ele foi a primeira testemunha a ser convocada pela comissão, né, do Senado, que investiga as políticas públicas que foram tomadas ou não na pandemia, né? Por enquanto, a gente ainda não tem muitas informações, né? Mas provavelmente devem perguntar a Mandetta sobre as decisões tomadas pelo governo federal no combate à Covid-19 durante o período em que ele esteve à frente da pasta, da qual ele saiu, em abril de 2020. E o seu sucessor, Nelson Taic, também deve ser ouvido ainda hoje, né, nessa terça-feira. Em uma fala, essa CPI da Covid hoje, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que as decisões tomadas enquanto ele esteve à frente da pasta foram baseadas em 3 pilares, entre os quais a ciência. Vou ler aqui a declaração dele para vocês. O que só me resta dizer, ele falou isso após uma fala inicial sobre a gestão dele, tá? O que só me resta dizer foi que a tomada de decisão foi em cima de 3 pilares. A defesa intransigente da vida, que foi o princípio número 1, não haveria nenhuma vida que não fosse valorizada, o SUS como meio para atingir e a ciência como elementos de decisão. Esses foram os 3 pilares sobre os quais construímos os eixos de prevenção, atenção, testagem, hospitalização e de monitoramento da doença, declarou Luiz Henrique Mandetta. Ao responder a algumas perguntas feitas pelo relator da CPI, o Renan Calheiros, né, Mandetta defendeu que a sua gestão articulou a compra de kits de testagem, apesar das dificuldades, porque havia uma carência mundial desses kits naquele momento, e afirmou que o recebimento desses produtos aconteceu, na verdade, com o seu sucessor, Nelson Taic. Mandetta afirmou depois saber que a estratégia acabou não sendo utilizada como previsto. E ele disse, essa era, de uma maneira muito clara, a nossa estratégia. Testar, separar para diminuir o índice de transmissão do vírus. Segundo Mandetta, enquanto ele esteve à frente da pasta, as vacinas contra a Covid-19 ainda estavam sendo testadas, com divulgação de lista de iniciativas pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, e não havia um plano ou uma diretriz para a aquisição dos imunizantes. Ele afirmou que, mesmo assim, pelo histórico de outras doenças causadas por vírus, né, abre aspas, a gente sabia que a saída era pela vacina, fecha aspas. Mandetta ainda está falando, ele ainda está depondo, tá? E há a previsão de que o seu sucessor, Nelson Taic, fale a partir das 14 horas.
Ainda sobre essa CPI, amanhã seria a vez do ex-ministro Pazuello depor. Porém, ele informou que teve contato com coronéis diagnosticados com Covid-19 e por isso ele não deve depor pessoalmente nesta quarta. Ainda não se sabe se ele vai prestar depoimento de forma remota ou se ele vai ser chamado para falar em outra data. Pelo cronograma estabelecido na CPI, o depoimento dele estava agendado para amanhã, né, às 10 horas da manhã. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre as manifestações pró-Bolsonaro que tomaram o Brasil no sábado, dia 1º. Segundo dados da Polícia Militar, foram 25 milhões de pessoas nas ruas. Bom, eu acredito até que esse número seja maior. Aliás, não só eu, tá? Muita gente acredita. Né? Tivemos 1 milhão de pessoas nas ruas em Copacabana. Em São Paulo, na Avenida Paulista, calcula-se 3 milhões de pessoas. E em outras cidades, diversas outras também, temos números bastante expressivos. Então, parabéns a todos os patriotas novamente. Bem, vou começar aqui falando sobre um discurso que o nosso presidente Jair Bolsonaro fez na manhã de sábado. Ele aproveitou um discurso que ele estava fazendo a produtores rurais, né, na abertura de uma exposição, para dizer que as celebrações do Dia do Trabalho mudaram em seu governo. Ele disse: "Este momento também é muito importante. Afinal de contas, quando no passado, nesta data, 1º de maio, o que nós mais víamos no Brasil eram camisas e bandeiras vermelhas tremulando, como se aqui fosse um país socialista, essa questão hoje mudou e mudou bastante", disse Bolsonaro por videoconferência. E ele continuou: "Hoje estamos tendo o prazer e a satisfação de ver bandeiras verde e amarela por todo o nosso país. Homens e mulheres que trabalham de verdade, que sabem que o bem maior que podemos ter é a liberdade. E com a união dessas pessoas de bem, podemos aproveitar esse nosso direito", destacou o presidente. O presidente também falou sobre as ações promovidas pelo governo para levar tranquilidade aos produtores rurais, já que, né, ele estava fazendo um discurso justamente, né, em uma exposição, né, voltada para produtores rurais, e comentou: "Os senhores também, em nosso governo, tiveram uma participação do IBAMA e ICMBio, sem agressões. A quantidade de multas caiu bastante porque nós preferimos entrar primeiro pelo lado do aconselhamento, das observações e, em último caso, por questões de multagem. Isso diminuiu bastante e trouxe mais tranquilidade para o produtor rural." Em seu perfil pessoal, na rede social Twitter, o presidente Jair Bolsonaro publicou alguns vídeos sobre as manifestações, um deles aqui de São Paulo, da Avenida Paulista, que eu vou compartilhar com vocês, e escreveu: "Estamos juntos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos." E em um outro post, né, desse que ele mostra a Avenida Paulista, né, ele coloca o título como Avenida Paulista, né, em São Paulo: "O Brasil é verde e amarelo. Obrigado pela confiança e devemos lealdade a vocês." Segue aqui o vídeo postado pelo nosso presidente. Bem, pessoal,
Eu acredito que o saldo dessas manifestações tenha sido extremamente positivo para o governo e um recado muito bem dado para a oposição, que mostra, né, porque afinal essas manifestações mostram que nós não queremos mais aquele governo antigo, aquela corrupção, nós não aceitamos mais isso. Nós queremos sim que a nossa bandeira seja verde e amarela, nós queremos sim liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, queremos trabalhar, queremos fazer o nosso país crescer. Eu acredito que o Brasil saiu definitivamente do vermelho, deixou esse passado para trás e voltou a ser verde e amarelo, como deveria ter sido sempre. Afinal, por muitos anos, o dia 1º de maio serviu para a esquerda sempre fazer as suas reivindicações, reafirmar as suas estratégias de doutrinação, essa é que é a verdade, né? E, então, no Dia do Trabalho, né, a gente costumava ver o quê, pessoal? A gente costumava ver movimentos sociais, sindicalistas, né? Pessoal vestido de vermelho, bandeiras vermelhas, palavras de ordem, implantando o comunismo em terras brasileiras, né? Era isso que a gente costumava ver, né? Mas, nesse ano de 2021, nós vimos, pela primeira vez, em anos pelo menos, nós vimos algo diferente, né, nas comemorações desse Dia do Trabalhador. Apesar de... Eu posso estar me adiantando um pouco aqui, porque ainda estamos no primeiro semestre, né? Mas apesar disso, eu acredito que 2021 já está sendo um ano de muitas surpresas, superações, e isso tudo causou uma grande mudança no contexto social do Brasil. Então, nesse 1º de maio de 2021, o Brasil saiu sim, definitivamente do vermelho e voltou a ser definitivamente verde e amarelo. Em apoio ao governo Bolsonaro, voto impresso, urnas auditáveis, e em repúdio às ações inconstitucionais do STF, olha, capitais e cidades brasileiras se vestiram de verde e amarelo, o povo todo pegou a sua bandeira do Brasil, também verde e amarela, certo? E o pessoal saiu às ruas com gritos de "Eu autorizo o presidente", que foi uma resposta ao sinal solicitado pelo presidente Bolsonaro para agir contra os desmandos dos governos estaduais e municipais que teimam em fechar comércios, prender ou agredir trabalhadores por quererem trabalhar, né? No Brasil todo, pessoal, as manifestações foram imponentes, milhões de brasileiros foram às ruas cantando músicas, reverenciando as riquezas brasileiras, carregando faixas, pedindo liberdade, direito ao trabalho e em apoio ao presidente Bolsonaro. Então foi uma manifestação que encerrou o confinamento do brasileiro. Foi uma manifestação que mostrou que o brasileiro não é nada passivo. E foi grande, o impacto foi grande. O recado foi dado com muita clareza. Os brasileiros mostraram, nesse dia 1º de maio, que não vão mais aceitar lockdowns, fechamento de comércio, opressão de policiais por ordem de governadores e prefeitos. O recado também foi entregue para os senadores que decidiram abaixar sua cabeça, obedecer o Supremo Absurdo Federal e instaurar uma CPI para investigar os gastos na pandemia. Mas todos nós sabemos que o alvo é o presidente Bolsonaro, que a ideia é tentar tirá-lo do poder, né? Então, pessoal, eu acredito assim, que não só o recado, mas também o sinal pedido pelo presidente foi dado. Milhões de brasileiros em todo o país responderam "Eu autorizo o presidente", para que o presidente possa tomar as devidas providências para retomar a ordem e o progresso do Brasil. Que está escrito na nossa bandeira verde e amarela, né? Todas as cidades tiveram seus momentos de destaque nas caminhadas, passeatas, nesse 1º de maio. Como eu disse, eu recebi muito material, precisei descartar para não ficar muito grande, mas, de fato, sim, muitas cidades aderiram, entoaram o hino nacional,
leram manifestos, cantaram louvores, né? Um dos destaques, eu acredito, foi a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde os organizadores da passeata convidaram a população para mostrarem a sua insatisfação com as decisões do Supremo Absurdo Federal. Fotos dos ministros, então, foram expostas em praça pública e o povo extravasou a sua raiva jogando tomate, né, dando umas porradas ali nas fotos, nas caras dos ministros, indignados com aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição, mas que, na verdade, se utilizam de leis paralelas ou interpretações, né, que beneficiam aqueles que lhes convém. Eu também acho que vale destacar, pessoal, o estado do Ceará, onde o governo continua utilizando a polícia para prender aqueles que não concordam com as imposições por meio de decretos, né, ou que saem para trabalhar e estão sendo agredidos pela polícia, ou presos, né, porque estão violando toque de recolher e coisas assim. O Ceará está entre os estados que não responderam, tá? Isso é importante lembrar. O Ceará é um dos estados que não respondeu à PGR, a Procuradoria-Geral da República, sobre a instalação e a desativação dos hospitais de campanha. Talvez isso explique o motivo da tirania do governador Camilo Santana, que é do PT, né, e as prisões de manifestantes, inclusive, no dia 1º de maio, que estavam pedindo o fim do lockdown e demonstrando apoio ao governo federal. E foi justamente para acabar com essa bagunça que viraram estados e municípios em virtude da incompetência de grande parte dos vereadores e governadores, que o povo então entregou uma carta em branco ao presidente dizendo: eu autorizo o presidente, faça o que tem que ser feito. Agora está em suas mãos, senhor presidente Jair Bolsonaro. Está em suas mãos. O povo respondeu. Agora está em suas mãos o que fazer com essa carta em branco que demos para que o senhor use. O povo aguarda a sua resposta, senhor presidente. Mas, só para confirmar que o senhor tem autorização, tá? Não nos esqueçamos que o povo vai voltar às ruas no dia 15 de maio, na marcha da família cristã pela liberdade. E, senhor presidente, o povo vai voltar às ruas para se manifestar quantas vezes for necessário, para deixar claro o que está escrito na Constituição, parágrafo 1º. Todo o poder emana do povo. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Vendo mais notícias sobre a CPI ou sobre qualquer outra coisa, trarei aqui, certo? Por enquanto é só. Desejo a todos uma ótima terça-feira e até logo. Nos vemos em breve, pessoal. Um grande abraço a todos vocês inscritos aqui no canal Juliana Bertolozzi. Abraço, galera.